Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês nesse dia, nessa tarde, meus irmãos. Que Deus possa estar abençoando a tarde de vocês e que Deus, na sua infinita misericórdia, venha nos cobrir com seu manto de proteção e nos livre de toda estratégia, de todo plano do maligno contra nossas vidas. Que ele desvie todos os laços, todos os dardos inflamados do inimigo contra nossas vidas e os nossos lares. Que Deus seja a prioridade nas nossas vidas nessa tarde e sempre. Amém, meus irmãos? Meus amados, hoje nós vamos meditar em 1 Pedro 5, versículo 8. Vamos meditar nele hoje. Lá diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus amados, esse versículo, ele é um alerta para nossas vidas, para nós que somos cristãos, porque Satanás tem planos, ele tem projetos, intenções, propósitos, maquinações e estratégias terríveis para nós. O apóstolo Pedro, ele está falando, por outro lado, que nós não podemos ignorar os seus desígnios e por estarmos cientes disso, temos condições de resistir e desfazer toda armadilha maligna, sujeitando a nossa vida diariamente a Deus. Amados, nós precisamos conhecer o inimigo, porque ele é o nosso adversário. A palavra diz que ele é o nosso adversário, é o nosso maior adversário. Se quisermos vencer e entender que o inimigo é astuto, sagaz e vai aplicar sua estratégia em tentações ou armadilhas, o diabo, meus amados, ele tem planos perversos para atacar aqueles que desejam vencer através da fé em Deus. Ele tem uma estratégia, meu irmão, para cada situação. Amados, a luta contra Satanás e suas forças não é pequena, nem ilusão, como muitos pensam, e é sem sombra de dúvida uma grande batalha com um inimigo poderoso, armado e bem organizado. Amados, meus irmãos, nós sabemos que Satanás não é um mito, como muitos pensam. Ele é um ser espiritual, pessoal e individual, mas sem um corpo mortal. E seu maior desejo, meus amados, é selar cada um de nós como seu. Ele quer ter o selo de propriedade como dele. E o maligno, meu irmão, ele está sempre alerta, pronto para enganar. Ele é diligente em seus propósitos e astuto, implacável em executar os seus planos. Então, Pedro está nos advertindo que o inimigo e seu poder são reais e querem fazer o mal, meus irmãos. Eles querem fazer o mal, mas nós não podemos gastar nosso tempo com essas preocupações. Não podemos gastar nosso tempo nos preocupando com ele. Devemos, sim, resisti-lo. É somente resistindo quando somos tentados. Precisamos resistir e focar em Jesus. Porque só ele, meu irmão, só Jesus, ele é o único que triunfou sobre Satanás e quebrou o seu poder sobre nós através da morte no Calvário. Agora podemos resisti-lo e ele fugirá de nós. Pedro, ele não diz para fugir, mas para ficar alerta, sóbrio, vigilante e resistir. E ele diz também para permanecermos firmes na fé. Pessoal, meus amados, Deus, nosso Pai, nos apresenta várias possibilidades. Ele apresenta várias possibilidades que mudarão nossas vidas, mas o inimigo se opõe, tentando nos remover dos nossos sonhos, dos nossos projetos, de vencer. Com isso, enfrentamos muitas oposições malignas. Ele se opõe, criando várias situações contra nossas vidas, situações contra nossos filhos, contra esposo ou esposa, contra nossa saúde, contra nossas finanças, contra nossa vida espiritual, bombardeando nossa fé e esperança no Senhor. Essas oposições, meu irmão, se manifestaram na vida de grandes homens de Deus, de diversas formas. Um exemplo desses homens é Neemias. Sofreu oposições na construção do templo de Jerusalém. Ele sofreu acusações,
difamação, conspiração. E José, o nosso famoso José do Egito, ele também sofreu oposição para que seus sonhos não se realizassem. Foi vendido, foi preso injustamente, esqueceram dele na prisão, foi caluniado. E Josué também sofreu oposição, sofreu acusação maligna diante de Deus, meu irmão. E Jesus também, amados, houve uma oposição terrível a Jesus quando ele esteve aqui. E é surpreendente que o Filho de Deus, alguém tão gentil, amável e espiritual como Jesus, tenha conseguido inimigos tão violentos. Isso tudo foi oposição maligna. A perseguição contra Jesus foi perseguição maligna para impedir o projeto dele, para impedir o que ele veio fazer aqui na terra. O inimigo se levantou violentamente contra Jesus para tentar detê-lo. Imagine nós, meus irmãos, nós, homens de carne e osso. Imagine nós, se Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, sofreu oposições aqui nessa terra, foi perseguido, o inimigo tentou deter Jesus, o Filho de Deus. Imagine nós, meros mortais. Então, meus amados, se desejamos escapar das forças mortais do mal e manter nosso lar, nossa família livre, sólidos e fortes contra toda influência do mal, precisamos contar com a ajuda do próprio Criador. Existe somente um meio seguro. Esse meio é Jesus. Jesus é aquele que é mais forte que o inimigo. E ele é nossa força, nossa fortaleza. Ele é quem pode nos apoiar em momentos de grande tentação, momentos de oposições e influências malignas. Para que isso aconteça, meus irmãos, nós precisamos dar liberdade para Deus acessar as nossas vidas. Só assim seremos libertos. Onde Jesus entra, o mal tem que sair. O mal não resiste ao poder de Deus, de Jesus. Irmãos, quando Jesus chega em algum lugar ou entra na vida de alguma pessoa, coisas boas acontecem. As coisas mudam, se transformam. A cura, a libertação, a prosperidade, tudo clareia, tudo é iluminado quando Jesus entra. Quando Jesus entra, meu irmão, acaba a confusão, vem a solução para tudo que está se opondo nas nossas vidas. Irmãos, nós temos que ficar vigilantes, temos que vigiar constantemente, vigiando, orando, vigiando e orando. O inimigo, meu irmão, ele usa uma estratégia de oposição potente. A estratégia potente que o inimigo usa, meu irmão, são pessoas. Ele influencia pessoas para nos atacar no nosso ponto mais fraco, para levantar calúnias, difamação. Ele usa pessoas falsas, dissimuladas, pessoas maldosas, mentirosas, traidoras. Ele usa essas pessoas para nos atingir, nos desequilibrar emocionalmente, fisicamente. De todas as formas, ele tenta nos deter, nos desequilibrar, meus irmãos. Essas pessoas são armas potentes de oposição nas mãos do inimigo. Devemos vigiar e ficar atentos. Quando essas pessoas se aproximarem da gente, temos que ficar alerta, porque é o inimigo usando essas pessoas para nos atingir, para nos deter. Meus amados, nós precisamos dar liberdade total para Deus, para Jesus. Só assim reconheceremos a voz do Espírito Santo e a sua direção, porque através da direção dele ficaremos atentos, ficaremos alerta. Ele vai nos deixar alerta para situações de perigo que enfrentamos diariamente. É só o Espírito Santo, meu irmão, que pode nos dar essa direção. Pode nos colocar na direção oposta do perigo. Mas para isso, nós precisamos da liberdade total a Ele, para que Ele entre nas nossas vidas, para que Jesus, Deus, entre nas nossas vidas, faça parte do nosso dia, do nosso viver. Precisamos entregar tudo que somos, tudo que temos a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Nós precisamos dessa trindade nas nossas vidas, para que eles nos proteja, nos defenda de todos os laços, de todas as armadilhas do inimigo, meu irmão. Só assim teremos vitória. Amém, meus amados? Essa é a mensagem de hoje. Que sirva de bênção para a sua vida. Compartilhe essa mensagem para os teus grupos, para o maior número de pessoas que você puder, compartilhe. Se inscreve nesse canal. Amém, meus irmãos?
A paz de Cristo esteja com todos vocês nessa tarde.